Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, juntos para adorarmos ao nosso Deus. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia a você de casa aí que está nos assistindo. Que o Senhor te abençoe. E bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que bom. Para ficar melhor ainda o dia, nós vamos convidar você aí de casa e nossos irmãos aqui da escola para nos ajoelharmos e falarmos com esse Deus que é tão bondoso. Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que nesse momento está no santuário celeste intercedendo por nós, que nos achegamos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor Deus, meus irmãos que estão aí do outro lado assistindo este vídeo, que o Senhor os abençoe e os guarde e nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo. Abençoa nós aqui da escola também, que possamos, ó Deus, fazer tudo conforme a Tua santa e boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti e nos ajuda a gravar, Senhor, a Tua palavra em nossa mente, para que o Espírito Santo venha nos ajudar a lembrarmos no dia que for preciso. Por favor, ajuda-nos a sermos fortes como Tu és forte. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento vamos então entoar um hino em louvor ao nosso Deus. 261. Fé, vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vis, saí a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder, crevendo Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Que bom, né, irmão Jefferson? Fé, se queremos vencer,
temos que ter fé. O que faremos para termos mais fé? Devemos estudar, né, cada dia mais pela pregação. A gente desenvolve a fé pelo estudo da palavra. Através da palavra de Deus, nossa fé aumenta. E é isso que nós iremos fazer agora. Vamos falar um verso lindo, mais um verso nós vamos aprender durante essa semana e é maravilhoso. Está onde, Jefferson, o verso dessa semana? O nosso verso está em Lucas capítulo 4, versos 10 e o verso 11. Muito bem, eu vou contar e vamos começar a citar esse verso maravilhoso. 1, 2, 3. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Lucas 4, do 10 ao 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, do 10 ao 11. Amém. Então, com essa certeza que o Senhor Deus vai sempre estar nos sustentando, nos guardando, nós iremos agora estudar mais uma vez a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um bom estudo a todos. Bom dia, querida igreja. Bom dia. Bendito seja o nome do Senhor mais uma vez juntos e com uma mensagem tão poderosa de um momento em que fez o céu silenciar. Que nesse momento, ao estudarmos essa parte do ano bíblico, o Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, os anjos do céu, que naquele momento foram testemunha ocular desses momentos especiais de nossa libertação, possam estar envolvidos com você na sua casa. Que o Deus do céu, na sua misericórdia, nos faça gravar isso profundamente em nosso coração. O livro de Miqueias, no capítulo 6 e 7, mostra o juízo do Senhor contra Israel. Como pode o Senhor Deus ter vindo para o seu povo e o seu povo não tê-lo reconhecido? Como o povo pode ter sido a corrupção de Israel tão grande, a ponto de se ver cegos, de ter permitido cegar-lhe os olhos para perceber quem é que estava cuidando deles? E o que mais me impressiona é que de uma forma terrível o Senhor Deus usa palavras tão acertadas, como eu vi dizendo a vocês, em nenhum momento, a palavra de Deus traz alguma palavra que não seja exata para o texto. E as palavras que o Senhor Deus inspirou Miqueias ao deixar registradas para nós têm um peso muito grande. Eu queria que você lesse, por favor, o que está escrito em Miqueias capítulo 6, verso 8, onde o Senhor Deus diz o que Deus espera de seu povo, o que esperava do povo do Senhor e que espera claramente dos seus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Não foi isso, Israel, que eu lhe pedi, diz o Senhor, né? Que terrível, que terrível. E uma menção à atitude de Judas, que nos faz lembrar no capítulo 7, porque na verdade não foi só Judas que traiu o Senhor com um beijo, não é? O grande ósculo que Paulo ensinou, o beijo santo, lá estava Judas pronto a fazer e a cometer este ato, mas não foi só ele, Israel inteiro fez a mesma coisa. Miqueias 7, versos 5 e 6,
o Senhor Deus tem algo tremendo, né? Olha só, não creais no amigo, não confieis no companheiro, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Que tremendo é poder estudar estas verdades dentro deste contexto. Qual o contexto? O contexto do ano bíblico. Porque o ano bíblico, além de trazer as verdades numa sequência exata, como as coisas aconteceram, ele também, o ano bíblico, nos dá uma visão mais clara, mais aberta, mais ampla do que é que estava se passando naquele momento. O São João capítulo 18, verso 1 a 12, traz uma informação muito tremenda. Depois que Jesus fez aquela oração sacerdotal pelos discípulos, por seu povo e por si mesmo, quantas vezes você já parou para pensar o que Jesus falava em suas orações? De passar a noite toda orando, e João deixou registrado este momento para nós. E agora então, nós vemos o Senhor Jesus saindo de um local e indo para o outro. Jesus sai da ceia, Jesus sai do momento de conversar com os discípulos e vai em direção ao Getsemane. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Várias vezes o Senhor Jesus já tinha saído daquele lugar em direção aonde era o espaço que muitas vezes tinha passado a noite orando. Aquele homem tão falante, agora no caminho ao Getsemane, se torna calado e quieto. Eu fico imaginando porque a palavra que foi usada, a frase que foi composta pelas palavras foi esta: então se torna estranhamente mudo. Estranhamente mudo. E Jesus parecia cambalear por um peso imenso que estava sobre si. Aquele que não cometeu uma gota de pecado, que nunca lhe passou pela mente qualquer pensamento ruim, aquele que nem mesmo um segundo disse: ai, se eu te pego, nunca, jamais. Agora sentia o peso não só dos pecados de Judas, não só dos pecados de Israel, não só dos meus pecados ou os teus, mas de todos que já existiram neste planeta ou que haveriam de existir como pecadores. Lá estava Jesus segurando um peso sobre si, um peso tremendo, e este era o motivo do silêncio de Jesus. Era contado entre os transgressores, devia suportar a culpa da humanidade, e então aquela angústia que lhe entrava na alma levou Jesus a dizer: minha alma está profundamente triste até a morte. Não pensem que Jesus disse isso como nós desprezivelmente falamos às vezes sobre qualquer tipo de angústia, lá então lançamos os nossos impropérios. Não foi esta a razão. Jesus carregava mesmo uma dor tremenda, e se ele não tivesse orado tantas vezes e buscado e feito a reserva na sua alma, como ele tinha feito tanto tempo, ele não teria suportado esse momento. Lá estava Jesus. Nunca antes tinham visto Jesus visivelmente tão triste e silencioso. O silêncio da dor. Seu corpo cambaleava e os seus discípulos ansiosos observavam aquilo, porque Jesus gemia. Podem imaginar o que é isso? Jesus gemia enquanto caminhava. E ele sabia que aquela dor seria muito grande. Eu fico imaginando, todo mundo deseja que alguém lhe cuide, que alguém lhe ampare no seu momento de dor. Mas quando Jesus vai entrando ao horto, ele imagina que aquela cena devia ser muito terrível para ser vista por olhos humanos e principalmente por pessoas que já não podiam fazer nada. Fiquem aqui, eu vou até ali mais na frente. A ordem que Jesus dá era muito clara, ele queria ficar sozinho. Pedro, Tiago e João foram os que foram aconselhados, foram os que foram escolhidos para seguir a Jesus. Eram seus amigos mais íntimos, os companheiros mais íntimos de Jesus. E Jesus então se lembra que eles foram quem contemplaram
a sua glória no Monte da Transfiguração. E eles então estavam mais preparados do que os outros para entender que ele era Deus. Pode imaginar um Deus necessitando de ajuda? A parte humana de Jesus, sua humanidade precisando de apoio. E lá está esse Jesus indo em direção a uma pedra, a um local, a um chão. E quando eu fico imaginando isso, eu fico imaginando que tremendo que deve ter sido. Que momento terrível. E lá está Jesus caído diante do Senhor. E, puxa vida, muitas vezes Jesus tinha passado a noite orando, mas nenhuma é igual essa noite singular. Porque agora é chegado o momento das trevas, não é? Este é um momento especial, é o momento mais sério da história da humanidade, o momento mais duro que Jesus haveria de passar. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve sofrer a ira divina contra a transgressão. Nunca existiu alguém igual a Jesus, nem nunca vai existir. Não existe uma fusão entre um ser totalmente divino e um ser totalmente humano. É o único ser que possui essas duas naturezas. Você compreende o que eu estou lhe dizendo? Nunca você vai poder dizer que Jesus é igual a você nesse sentido. Nunca. Do que eu estou falando? Meu pai chamava-se José e está morto. Minha mãe chama-se Odete e está viva. A mãe de Jesus chamava-se Maria. Aliás, foi o invólucro, né, que o Senhor Deus conseguiu para aquele bebê, para aquele embrião que foi conduzido ao ventre de Maria. Quero lhe dizer que corpo me preparastes, foi o que Deus disse que foi feito de Jesus e foi inoculado dentro do ventre de Maria. Quero lhe dizer que não foi o Deus do céu que copulou com Maria para que ela engravidasse. Jesus não tem início como você e eu. E então dentro do ventre de uma mulher foi que ele cresceu. Qual ser humano você pode dizer que aconteceu isso? Ele participou de seu sangue? Sim. Participou do sangue de Maria. E então nasce Jesus, que tinha por mãe uma mulher chamada Maria. Mas seu pai está vivo, nunca morreu e vai viver para sempre. Qual ser humano você pode dizer que tem as mesmas características? Ninguém. Nenhum e nunca vai existir. Totalmente incompreensível e tão extremamente necessário. Lá estava meu Jesus, totalmente como eu, mas totalmente como Deus, para que me pudesse salvar. Lá estava meu Senhor com sua natureza humana, a resistir o vindouro conflito com os poderes das trevas. E quem se aproxima, que não podia perder este momento de jeito nenhum, ali está o próprio Satanás. Vem em direção ao local em que Jesus está caído. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Como substituto e refém do pecador, estava Cristo sofrendo a justiça divina. E Satanás começa a lhe falar algumas situações. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando quantas vezes isso nos acontece. De estarmos no meio de uma decisão, um momento sério, e então ouvirmos sugestões terríveis na nossa cabeça. E Satanás sabia, né? E então joga sobre Jesus os atributos que lhe são próprios. Satanás sugere a Jesus: você será expulso também. Imagina, você vai aceitar o pecado? Mas estava próximo de Satanás ser expulso. Quem seria expulso era Satanás. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Eu quero lhe chamar a atenção e eu quero que você pense. Por que o desejado de todas as nações usa a seguinte linguagem? Veja no parágrafo que começa assim: ao sentir Cristo, interrompida a sua unidade com o Pai. Vocês viram isso aqui? No meio desse parágrafo está a seguinte informação: falhasse aqui e estava perdida a sua esperança de domínio, os reinos do mundo tornassem a fiel possessão de, olha lá, de quê? De Cristo. Agora presta atenção. E ele próprio seria derrotado e expulso. Quem? Seria derrotado e expulso de onde? Me diga, se ele já não tinha sido expulso no início. Vamos lá.
expulso daqui da terra, ele continua na terra até hoje. Dos outros mundos, muito bem, Paulinha. Presta atenção, até essa data, Satanás ainda ia na presença dos anjos. Ele ainda conseguia chegar até o céu. Ele ainda ia lá e nos acusava, dia e noite, diante. Olha o que eles fizeram. Não adianta tentar ajudar. Deixa de ser bobo, ajudar quem? Vai fazer o quê? Até aquele momento, ele ainda tinha até a simpatia de alguns dos anjos. Estava próximo o momento em que ele seria expulso, a segunda queda de Satanás. Nunca mais ele poderia ir ao lugar que você e eu iremos daqui um dia. Ele próprio seria derrotado e expulso. E Satanás dizia-lhe, olha que coisa tremenda, que se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Pode imaginar, não vai adiantar. Para pensar. O que você vai lucrar com esse sacrifício? Esse povo que até agora não mostrou uma só gota de apreço por você. Até os teus discípulos te deixaram, daqui uns momentos Judas vai te trair. Como é que ele sabia que Judas iria trair? Como que Satanás sabe do que vai acontecer? Como que ele sabia que Judas ia trair? Como? Porque era ele que tinha inspirado o coração de Judas. Ele tinha acompanhado Judas. Está lembrado disso? Que Judas saiu do momento da ceia e foi para onde? Falar lá com os homens que ele mesmo já tinha preparado com ódio feroz contra Jesus. Ele sabe, ele só pode prever aquilo que ele mesmo tem preparado. Pedro também vai te negar. Dá uma olhada. Por que ele sabia que Pedro ia negar, senhores? Bora. Como é que ele sabia? Ele via a maneira como Pedro agia. Ele estava vendo que Pedro era impetuoso demais, que Pedro não tinha aprendido as lições. Ele viu que Pedro tinha perdido todas as chances, inclusive de ficar acordado naquela hora. Muito me impressionou esse momento. Vocês perceberam que eles poderiam ter ficado acordados? Sim ou não? Perceberam que é muito sério dormir na presença do Senhor? Vocês perceberam como é sério esse negócio do cochilo? Perceberam ou não perceberam? Vocês perceberam como é sério chegar onde deveríamos chegar? E aqui ainda diz que a razão pela qual Pedro não conseguiu ficar acordado é porque o amor que ele tinha pelo mestre não era verdadeiramente grande. Tomei um susto quando eu li isso. Fiquei impressionada. E também João diz que certamente o amor de João por seu mestre o deveria ter mantido desperto. O que vocês acham disso? De quem é essa linguagem? Eu me impressionei. E então ali, quando Jesus está ouvindo todas aquelas acusações do inimigo, ele então se levanta e fala: Pai, imagina Jesus levantando o rosto, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino que agora Satanás fala: uau, ganhei ele. Todavia, faça-se a tua vontade. O céu inteiro em silêncio. Não houve um só lugar nos outros mundos que alguém estivesse orando, olhando para outro lugar. A atenção do universo todo está centrado num local do planeta, numa única pessoa, num único acontecimento. Todos estão olhando para o mesmo lugar. Todo o resto do planeta perde a atenção, porque o maior momento da história está para acontecer. O coração humano anseia por simpatia. E lá está Jesus naquele momento: Senhor, se possível, seja como tu queres. E então Jesus sai andando e cambaleando pelo meio do jardim. Pode imaginar uma cena como essa? E ele vai e encontra os discípulos dormindo e diz: vocês não puderam velar comigo um pouco? Não puderam nem um momento permanecer comigo? Como pode? Os discípulos acordaram a voz de Jesus, porém mal o conheceram, de tão mudado que estava. E quando eu paro para pensar isso, um negócio tremendo, Jesus volta para dentro do mesmo local, do mesmo espaço. E quando chega ali, diz que grossas gotas de sangue. Pode imaginar isso? Diz que correm da sua cabeça. Irmãos, a ciência consegue explicar algo assim. Diz que grossas gotas de sangue. Não pensem que foi um pouquinho, não, aquela quantidade. Diz que banharam o rosto de Jesus, parte de sua roupa. Por quê? Porque ele estava numa agonia, numa angústia tão profunda, que esse fenômeno aconteceu. Não existe como explicar, né? Não existe como explicar algo tão grande. Ai, gente, foi como se a natureza chorasse junto com Jesus ali. Como se a natureza sentisse, percebesse a situação. Que coisa tremenda.
E então Jesus vem com o rosto manchado, com suor sanguíneo, o suor sanguinolento de agonia. Eu fico imaginando. E enche então de terror os discípulos quando eles observam a segunda vez, não é? Lá está Jesus vindo. Voltando Jesus, tornou a procurar o seu retiro e caindo prostrado, vencido pelo horror das trevas, a humanidade do Filho de Deus tremia naquela aprobante prova. Não orava agora pelos discípulos para que a sua fé, olha aqui, não orava agora pelos discípulos para que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma, assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino. Eu quero dizer para vocês que o destino do mundo não foi decidido na cruz, foi decidido no Getsemane. Jesus só foi para a cruz porque no Getsemane ele tomou a decisão. Pode imaginar isso? E então é uma situação muito interessante, muito interessante. Lá estava Jesus na maior obra que ele viera desempenhar, no maior trabalho que ele veio desempenhar. E Deus o Pai observando, os anjos todos aguardando um único momento em que Jesus fizesse um detalhe com sua mão, e Jesus e o Deus Pai parado, observando. Se Jesus tivesse pedido, se o Pai tivesse pedido, então os anjos viriam ajudar, mas nada é feito. E Jesus continua seu momento de agonia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas todavia, faça-se a tua vontade. Pode imaginar uma cena assim? E esta situação permanece, essa situação continua, mas de repente, há um clarão aberto no céu. Um clarão imenso acontece, porque Deus Pai faz um chamado de novo a Gabriel. Por várias vezes Gabriel tinha sido enviado à terra para dar informações para os homens de Deus em sua responsabilidade de passar as informações para os filhos de Deus nessa terra. Várias vezes Gabriel vai e luta por uma ou por uma outra situação. Foi ele que tinha sido enviado para Maria, para falar para ela que ela seria então mãe do Salvador. E então Gabriel teve muitas e muitas responsabilidades, mas nesse momento o anjo que tinha ocupado o lugar de Satanás está ali parado. E então o pai chama Gabriel, ele, sim, pronto, Senhor. Pode imaginar quão rápido ele estava ali, aquela agonia tremenda tinha passado para o coração dos anjos. E então, desça, vai falar com meu filho. Imagina o coração do pai. Às vezes as pessoas pensam, por que Deus não morreu no lugar de Jesus? Por que tinha que ser Jesus e não o Pai? Irmãos, eu quero dizer a vocês que doeu mais no Pai ter que dar o Filho do que se fosse Ele próprio que tivesse morrido. Vai ajudar meu filho. Gabriel sai em direção à terra e se coloca do lado de Jesus. O anjo não veio para tirar-lhe o cálice das mãos. Pelo contrário, o anjo veio para dizer, você tem que beber o cálice, meu filho. Você vai ter que fazer isso, querido Jesus. E eu posso imaginar o anjo apontando para o céu e mostrando o plano da redenção. A quantidade de gente que seria liberta, quantas almas seriam salvas em resultado de seu sofrimento. Afirmou-lhe que seu pai é maior e mais poderoso do que Satanás. E que grande seria, tremendo, o resultado do trabalho que ele veio desempenhar. E Jesus então continua em agonia, só que agora se transforma uma situação. Quero comentar com você que passa por agonias como eu passo, de jeito nenhum como Jesus passou, mas eu quero dizer uma coisa para você, que na hora em que Jesus enxerga, na hora que ele recebe de volta a resposta clara e definida do Pai, ele toma uma decisão. Toda vez que nós estamos em agonia, em problemas, em dúvidas, no vale da decisão, tomar a decisão é muito importante. E foi o que Jesus fez. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. Por quê? Tomei a decisão, eu vou. Pode imaginar o que é isso?
eu irei. Naquele momento estava perdido para sempre. O trabalho, né? A decisão lhe fortaleceu. O trabalho do inimigo tinha sido perdido, pois provara os sofrimentos da morte por todos os homens. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Pode imaginar isso? A quantidade de luz, Joana, que estava ao redor de Jesus. Que coisa linda que deve ter sido. E então ouvem-lhe a voz suave a dizer, olha, pode imaginar, Jesus estava angustiado e agora a agonia não cessou, porque de agora em diante vai ser só sofrimento até a sua ressurreição. Mas ele agora tem paz, a paz como de uma noite estrelada em seu rosto. Lá vem ele manchado de sangue, lá vem ele em direção à morte, mas com a paz e a tranquilidade de quem tem certeza absoluta, não só do que está fazendo, mas do que vai acontecer. Lá está Jesus. E ele vai indo, e ele diz, podem dormir agora, durmam, porque acabou o problema, repousar. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E quando ele acaba de dizer isso, se ouve os passos de uma multidão vindo. Lá vem vindo a multidão em direção. Imagina ouvindo os passos em direção de onde estão. E eles não estão vindo simplesmente ajudar Jesus a orar. Eles não estão vindo em direção à montanha para cumprimentar Jesus, aquele que tinha feito tanta coisa boa. Não. Eles estão vindo com cacetetes, com tochas, com paus na mão. E quem vem andando na frente? Que vergonha! Que momento terrível da vida de Judas. Eu acredito que o pior momento, lá vem ele direcionando a turba assassina. Os sacerdotes vêm junto, caminhando com eles ali, imaginaram que conseguiriam disfarçar a situação. E vem Judas em direção a Jesus e diz, Rabi, e beija-lhe o rosto. Eu te saúdo, mestre. E eu me pergunto, Judas, por que tinha que ser com um beijo, Judas? Por que você não fez um aperto de mão? Por que logo um beijo, que é algo tão grandioso, que Paulo diz que era o ósculo santo, a maneira como os servos de Deus tinham que se saudar? Por que Judas tinha que ser com um beijo, meu filho? Por que você fez isso? Amigo, a que vieste? Disse Jesus. Não pense que Jesus estava fazendo ou se posicionando de uma forma cínica. Não estava, ele estava perguntando, amigo, aqui vieste para fazer Judas pensar, mas com o maior amor que você pode imaginar na vida. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Judas, o traidor, não esqueceu sua parte. Vocês sabem, né, que quando o Senhor Jesus, é uma coisa que me impressiona demais, aquele anjo permaneceu ali junto com eles, permaneceu todo momento. A turba vem e então o anjo se coloca na frente entre Jesus e a turba, quando Jesus faz a seguinte pergunta, a quem buscais? Vocês estão fazendo o quê? É que vieram buscar quem? E a resposta vem, a Jesus Nazareno, e de Jesus responde, eu sou. A mesma palavra que ele tinha ensinado Moisés a dizer para Faraó. Já pararam para pensar? Eu sou. E quando ele diz isso, todos caem no chão, inclusive Judas. Todos. Bah! Imagine isso. Pode imaginar a cena? Todo mundo caído. Mas não os discípulos. Dos discípulos, só Judas. Por quê? Quando então, caindo no chão, eles tiveram a clareza total de que Jesus era Deus. Quando cai no chão, lá está, olha que coisa tremenda, Judas caído, eu fico imaginando ele observando, eu imagino que aquela quantidade de guardas, aquele povo todo, o que eles não deviam ter pensado? O que aconteceu? Foi um terremoto? O que é isso? O que aconteceu aqui? Mas se levantam de novo e aí Jesus pergunta, a quem vocês estão buscando? A Jesus fala, eu já disse que sou eu. O anjo tinha se afastado. Eu vou dizer, a mim que vocês buscam, pode me levar a estes, deixa ir. Nesse momento, o que Pedro faz? O que os outros fazem, irmãos? Que vergonha. E eu fico pensando se eu também não faria o mesmo. Como é que nós agimos pela força da circunstância?
Como é que nós nos comportamos? Como é? Que coisa tremenda. E Judas, quando diz para Jesus, eu te saúdo, Rabi, parecia chorar com a voz, né? Parecia chorar. Que coisa tremenda. Como se ele estivesse sentindo, né, o perigo que Jesus corria. Neste momento acontece um negócio grandioso, gente. A massa tornou-se ousada ao ver Ju pouco tempo fora glorificado diante dos seus olhos. Eu quero chamar a atenção de vocês para isto que vai acontecer agora. Por que a massa se tornou ousada? Por quê? Rapidinho, enfiaram a mão em Jesus assim que Judas tocou em Jesus. Por que é que vocês acham que eles se tornaram ousados? Eu vou ler de novo o pedaço aqui. E para isso você precisa entender, ter um discernimento muito grande. Olha. A massa tornou-se ousada. Por quê? Ao ver Judas tocar a pessoa daquele que tão pouco tempo antes havia sido glorificado diante dos seus olhos. Apoderaram-se, pois, de Jesus e começaram a atar aquelas preciosas mãos que sempre haviam empregado para fazer o bem. Eu não sei se você sabe, mas a atitude de uma pessoa leva as pessoas a fazerem outra coisa. Sim ou não? Vocês gravaram esta informação? Que a atitude de um é abertura para que outros façam? Sim ou não? Tá bem, então se assuste agora com o que você vai ouvir. Porque foi isso mesmo que aconteceu. E pegaram e amarraram a mão de Jesus. Mas Pedro, que pegou e falou, espera aí, que eu vou tomar uma posição agora. Eu vou tomar uma posição. Pegou a espada, e quando ele pega a espada, tinha um guarda ali chamado Malco. Ele vai e arranca a orelha dele, deixa eu brigar. E Jesus todo amarrado do jeito que estava. Vocês acham que amarraram Jesus assim, de brincadeirinha? Foi isso? Amarraram bem Jesus ou não? Mas Jesus simplesmente pega a orelha do chão. Gente, outra prova de que Jesus era Deus. Tira a orelha do chão, a prova dele estar com as mãos amarradas e pegar a orelha do chão. Terceira prova de que ele era Deus. Colocar a orelha no lugar. Gente, que coisa tremenda. E vira para Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu podia chamar 12 legiões de anjos. Um para cada discípulo. Eu podia fazer isso, meu filho, mas chegou a hora, este aqui é a hora. E aquela turba ávida, né? Ávida e armada com toda espécie de instrumentos, como se a perseguir um animal selvagem. Jesus pega e fala calmamente, gente, eu estive tanto tempo com vocês, andei livremente entre vocês e vocês não fizeram isso. Vocês não querem pensar sobre isso? Por que estão fazendo agora? Gente, é um negócio tremendo. Muito, muito sério. Quando eu paro para pensar nisso, meu coração para. A noite é a mais adequada para a vossa obra. Foi o que Jesus disse. A noite é a mais adequada para a vossa hora. Mas esta é a vossa hora, o poder das trevas. Algumas pessoas têm a oportunidade de estar desempenhando um papel celestial. Outros, infelizmente, por escolha, desempenham um papel do poder das trevas. E isso me impressionou demais. Os discípulos, quando fugiram, deixaram Jesus sozinho. Pode imaginar agora o Deus do céu, o Filho de Deus, a majestade do céu. Agora vai ele, novamente amarrado, caminhados aos empurrões, sem uma única pessoa junto de si. Os discípulos caminhavam olhando de longe, porque não queriam ser pegos. Não é? Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando, meu Deus do céu, porque o Senhor não me escolheu para estar com Jesus nessa hora? Por que Ele não me escolheu para estar ali? Porque Ele sabe, primeira coisa que eu tenho certeza absoluta, Ele sabe que eu também teria corrido. Teria deixado uma marca ruim a meu respeito. Vocês têm ideia como deve ter sido para João escrever essa parte da palavra de Deus? Todos fugiram, inclusive ele. Vocês têm ideia como deve ter sido horrível ter que escrever essa página negra em sua própria história, contando a história de Deus? Mas o Senhor nos escolheu para outra hora da vida de Jesus.
Um outro momento da vida de Jesus está chegando. E nós estamos sendo escolhidos para participar. O momento em que Ele será apresentado de novo diante das multidões, em que o céu inteiro, todo o universo, vai parar para observar quando Jesus será apresentado ao mundo. E neste momento, você e eu vamos estar lá. Algumas dessas pessoas que estavam ali terão que ressuscitar para ver, para observar este momento. Exatamente, vem Rebequinha, exatamente porque é um momento muito único, muito glorioso. O momento do Getsemane, assim como será glorioso o momento em que o Senhor Jesus estiver vindo com Gabriel também. Olha que coisa tremenda. E a multidão de anjos em busca da solução deste momento todo especial, deste momento em que Ele decidiu a minha e a sua salvação. Que grande isso, não é, filhinha? Grande, né, minha filha? Observa que tremendo esse momento. Pode passar, meu filho. Passa para mim. Imagine aí, olha, as cenas grandiosas. Pode passar, meu filho. Olha ali. Que cenas tremendas estas, em que quando a gente olha, fica pensando, meu Senhor, como eu gostaria de que tivesse sido diferente. Mas se tivesse sido diferente, se tivesse sido de outra forma, eu não teria tido a chance que tenho de receber do Senhor a oportunidade de salvação. Senhor Deus do universo, que responsabilidade que nós temos, Senhor, de estarmos envolvidos nesse momento tão sério da história da Terra. Um momento, Senhor, que foi decidido a vitória ali naquele lugar. E eu lhe imploro pela graça e pelo poder de Jesus, que a oportunidade que temos agora de estar junto com o mesmo Senhor da glória vitorioso, com o mesmo Jesus que se entregou por nossa salvação, aconteça em tua presença de maneira que o céu seja honrado, Senhor, por nossa vida, por nossa atitude. Nos ajude a vencer, Pai Santo, como Jesus venceu naquela hora, que foi a hora do poder das trevas. Em tuas mãos eu entrego toda a escola, os missionários, nossos irmãos que estão em casa, e lhe peço, Senhor, que venhamos meditar muito durante esse dia nas próximas cenas da vida de Jesus. Em nome dele que rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Até amanhã, queridos. Deus abençoe vocês.